porque a gente tem acesso às pessoas lá do Palmeiras e eu tenho muito apreço a algumas pessoas lá do Palmeiras. Uma preocupação é que o Flamengo, no ano que vem, ganhe tudo. Essa é uma preocupação. Preocupação de quem? Do Palmeiras. Essa é uma preocupação do Palmeiras. Da diretoria? Da direção do Palmeiras. Que o Flamengo vire esse furacão, porque o elenco que tem, com o treinador que está chegando, botando cada um no seu lugar e fazendo a coisa virar, o Tite já tem 2 vitórias com o time do Flamengo. A estreia e o jogo contra o Vasco da Gama. As duas meio que cozi, mas tudo bem, ganhou. Ganhou. O que é que o Flamengo? 5 vitórias seguidas? Sabe o que isso provoca? Meus amigos, vamos acompanhar aí agora o Zinho, Dani Boaventura, Mauro Naves, Oswaldo Pascoal abordando vários temas. Campeonato Brasileiro, e aí, Pedrão, e o Tite? Vai conseguir esse campeonato aí? Não sei, né, galera? Mas eles comentaram sobre isso. Pascoal falou sobre isso também, tá? Tem informação de dentro do Palmeiras, que o Palmeiras está extremamente preocupado com o Tite no Flamengo pro ano que vem, sobretudo. Vamos acompanhar. Renovação de contrato, Gabigol, Ribeiro, Bruno Henrique, De Arrascaeta. O Zinho trouxe informação também de forma com maestria, de forma maestral, tá? Vamos ver tudo isso aí. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino. Deixa o teu like também, que o teu like é muito importante pra gente continuar crescendo aqui. E tem todo esse debate de Flamengo jogando a data FIFA, perdendo o jogador, Botafogo. Tá bem bacana, então vamos lá, galera. Gente, calma. Eu vou falar duas coisinhas que... porque a gente tem acesso às pessoas lá do Palmeiras e eu tenho muito apreço a algumas pessoas lá do Palmeiras. Uma preocupação é que o Flamengo, no ano que vem, ganhe tudo. Essa é uma preocupação. Preocupação de quem? Do Palmeiras. Essa é uma preocupação do Palmeiras. Da diretoria? Da direção do Palmeiras. Que o Flamengo vire esse furacão, porque o elenco que tem, com o treinador que está chegando, botando cada um no seu lugar e fazendo a coisa virar, há um temor. Há um temor, vou falar a palavra certa. Há um temor de que ninguém possa chegar perto do Flamengo. Por isso, há uma pressão interna que passa também para o externo de que o time precisa do Palmeiras ganhar contornos mais competitivos. Mas isso é um exagero, 5 contratações. Porque se dinheiro ganhasse tudo que é campeonato, sim, ok, mas não é assim que funciona. O time quero falar do líder do campeonato. Vou dar uma última, posso dar uma última informação? Pode. O Palmeiras já fez uma proposta para o De La Cruz e o River Plate não aceitou. A liberação do De La Cruz continua com o mesmo valor que era para o Flamengo, se o Flamengo vai voltar a tentar contratar o jogador. 21 milhões de dólares. O Palmeiras não atingiu esse valor. E espera encontrar um caminho, um meio termo entre os 21 e o que foi oferecido para poder contratar o De La Cruz. Ele tem 26 anos. Eu entendo que a ida dele para o futebol europeu com 26 anos diminui muito o espectro de onde ele vai jogar. Ele pode jogar não na primeira linha do futebol europeu e que não vai atingir esses valores que o River Plate pede. E o Palmeiras pode atingir um valor que seja suficientemente capaz de trazê-lo para jogar no Palmeiras. Vou repetir o que eu disse quando eu falei do Bruno Henrique. Se vai contratar, não sei. Não tenho convicção, porque não estou no negócio, não estou fazendo negócio. E o Palmeiras fez todos os esforços para... Aí a Leila tem aqui o meu aplauso. Fez todos os esforços para contratar o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique só não veio para o Palmeiras porque ele preferiu ficar no Flamengo. Agora o Palmeiras está se esforçando para trazer o De La Cruz. Se vai trazer ou não, é um outro problema. Vamos falar do líder, vai. Dessa renovação de contrato aí do Bruno Henrique. Do Gabriel, está encaminhada também. O contrato venceria só em 2027 e já está sendo renovado para 2028. Já vou entrar aqui nesse Flamengo também. O Bragantino vencendo, Flamengo ou Grêmio, principalmente Flamengo, né? O Flamengo vencendo, caindo essa vantagem para 6 pontos. O Bragantino ganhando, caindo para 4 pontos, isso aí é fica o pior. Uma pressão maior sim no Botafogo. Mas peraí, é isso que vocês não estão conseguindo chegar aqui no que eu estou querendo explicar. Isso, se acontecer, vai ser por uma rodada. Porque na rodada seguinte, que é a rodada de número 30, o jogo entre Flamengo e Bragantino está suspenso da rodada por um pedido do Flamengo de jogar no Maracanã.
Então seria uma rodada. O Botafogo recupera esse jogo na rodada de número 30. Não, esse jogo vai acontecer na data FIFA, junto com o do Botafogo. E aí, bota por favor, a tela pra gente. O Flamengo tem uma série de jogadores convocados de outras seleções, nem só a seleção brasileira. Mas aí é onde eu quero chegar. Porque se o Mauro está dizendo, então o Botafogo pode pedir para não convocar jogador. Ué, o Flamengo vai jogar na data FIFA também. Sim, mas aí não vai pedir. A situação é diferente. Mas a data FIFA... Mas e aí, por que um vai poder não ceder o jogador explica e o outro não? Explica para o Uruguai. Isso que eu vou te falar. O Flamengo tem mais esse problema. Estou falando da seleção brasileira, obviamente. O Palmeiras tem esse problema com os de fora. Mas aí tem que pedir para todo mundo. Vai ser mais complicado. Poderia pedir aqui para a CBF. Mas o Uruguai quer o Arrascaeta. Já fica o Everton Ribeiro e o Pedro. Já ficam. Pode Entendeu? pedir. Então é isso que eu estou falando. Se abre vai jogar, não tem que jogar, não teria que convocar mesmo. Aí eu acho que é questão de bom senso do Diniz. Aí vem o outro lado. O que o Diniz tem a ver com isso? Porque se ele perde com a seleção, é pau nele. Ele tem que levar os melhores. Cara, tem que sentar e pensar um pouco de bom senso. Só tem um detalhe, né? O Botafogo não pediu para adiar. Exatamente. O Flamengo pediu para adiar. Então o Flamengo correu esse risco. Mas só porque ele queria fazer o jogo no Maracanã. Ele quer fazer o jogo no Maracanã. Não, mas aí o Flamengo é que correu esse risco, porque é ele que pede. Porque ele poderia jogar em Cariacica, ele podia jogar em Volta Redonda, ele podia jogar em Brasília, ele podia jogar em outros lugares. Ele pede porque ele quer usar o mando de campo. Aí ele vai correr esse risco de perder. A seleção brasileira, ele com a CBF vai ter essa pressão de não convocar o Gerson, né, que está sendo convocado. Agora, aí eu tô com o Mauro e com o Pascoal. Acho que você também falou. Pulgar, o próprio não, aí não tem o que fazer. Arrascaeta. Esses caras ele vai perder. Eu só acho que você acaba beneficiando também o outro que não estava na história. Mas é o seguinte, o Flamengo quer se utilizar... Eu estava pensando que era Brasília. Não, outra gente Flamengo, falou aqui, que eu até falei que tem mais torcida. Esse jogo é com o Santos. É o jogo anterior. É o jogo com o Santos, que vai ser em Brasília. Isso, o Red Bull está adiado. O que chama a atenção disso tudo é... O Botafogo não queria adiar a partida. E o Flamengo pediu para adiar a partida. São coisas diferentes. Concordo. E o Flamengo, por exemplo, ele não vai poder reclamar da CBF, e nem do Uruguai, nem do Chile, se esses jogadores forem convocados. Porque ele pediu o adiamento da partida. Ele correu o risco. O Botafogo não pediu. Eu concordo inteiramente. Eu só acho que vai acabar reclamando se acontecer para o Botafogo e não acontecer para ele. Se eu concordei com você, é um equívoco da minha parte, assim, mas tudo bem. Fazer o quê? Às vezes a gente se engana. Você não quis falar, eu concordo com o Zinho, porque eu acabei de falar isso. Você concordou com isso mesmo. Isso me ajuda muito. Só para finalizar, o Flamengo quer utilizar toda a pressão psicológica, numérica, de torcida, nesse momento, para ganhar uma partida, se aproximar do Botafogo, fazer barulho no Maracanã, no jogo contra o Red Bull. Sabe por que esse jogo foi adiado? Porque é contra o Bragantino, que está disputando com ele a possibilidade de encostar no Botafogo. É claro, é óbvio. O Flamengo, com o Tite, o que o Flamengo está visualizando? O Tite já tem 2 vitórias com o time do Flamengo. A estreia e o jogo contra o Vasco da Gama. As duas meio que cozi, mas tudo bem, ganhou. Ganhou. O que é que o Flamengo? 5 vitórias seguidas. Sabe o que isso provoca? Um incêndio no campeonato. E aí depois não vamos discutir que não tem mais tempo para hoje, amanhã a gente fala. Não é só por uma rodada, porque Bragantino e Flamengo já não é. A data FIFA é lá na frente. Então você vai ficar algumas rodadas, porque aí o Botafogo tem um Palmeiras para enfrentar. O Flamengo vai jogar. E ainda antes de jogar com o Bragantino, vai jogar com outros. Não, então... mas eu digo assim, vai todo mundo ter um jogo a menos até a data FIFA a partir da rodada seguinte, entendeu? Os contratos estão sendo renovados, né? O Flamengo ficou ali, Zinho, um pouco mais cauteloso quando ainda tinha questão de treinador para resolver e agora começou a olhar esses contratos. O Bruno Henrique, tudo indica que vai ser anunciado, já está resolvido, vai ser anunciado em breve. E o Gabriel, que tinha contrato até 2027, está conversando com o Flamengo para renovar por pelo menos mais um ano. Foi o próprio empresário do Gabriel que no meio do ano procurou o clube. E essa negociação está se desenrolando agora, Tetra. Tem 2 coisas aí, né? Primeiro, se o empresário procurou, é porque é um desejo do Gabriel permanecer nesse clube. E outra, era um contrato longo. O Flamengo deveria olhar para isso agora?
Não tinha necessidade, mas o atleta procura, né, tá satisfeito, tá feliz, quer permanecer mais um tempo, e aí ele é melhor já ter garantido mais um ano, né? Assim, o objetivo dele é permanecer no clube, aumentar os seus números, buscar mais recordes, né? Tem tudo para isso. O Gabigol tem assim, esse objetivo, né? Cada vez mais aumentar os números dele no Flamengo, cada vez mais entrar para a história. Acho que o clube também aceita, porque quando acena com a renovação do Bruno Henrique, aquela coisa para o elenco, né? Eu tenho a informação que o Arrascaeta também está aumentando mais um período do contrato que já tem também. Então, é uma conversa que também está acontecendo, essa renovação dos três. O que me chama a atenção é que, para mim, eu parto. Desculpa, eu vou te interromper porque eu te dei uma informação que pode mudar completamente o seu raciocínio. Eu confundi os contratos do Gabriel e do Pedro. O do Pedro foi renovado e vai até 2027. O do Gabriel, o nosso Vini Ribeiro aqui do nosso site da ESPN, me alerta prontamente que iria até 2024 e o Flamengo se adiantou em um ano para essa renovação, indo até 2028. Desculpa te interromper, mas só para retificar a informação. Não, muito bom. Muito bom, porque aí tem uma lógica. Aí eu acho importante. Para não acontecer o que aconteceu com o Bruno Henrique. Vai esperar? Ano que vem a gente conversa. Daqui a pouco a gente conversa. Daqui a pouco dá 6 meses e aí vira essa novela. Outros clubes se interessam, fazem proposta, as coisas acabam sendo divulgadas e aí caem muito em cima do atleta. O Bruno Henrique estava passando por isso, achando que já era um leilão, que o cara já está querendo se aproveitar disso para aumentar. Não, é só o clube se antecipar, porque a regra é essa agora, né? Com 6 meses para o término, já pode ouvir uma outra proposta, até assinar um pré-contrato. Acho que aí vale, né? O Gabigol é um cara importantíssimo para tudo isso que o Flamengo tem montado. Se chega um novo treinador e acredita que ele é parte integrante desse projeto que ele está montando para os anos seguintes, apesar que o Tite só tem contrato até o final do ano, né? Do ano que vem. Mas assim, acho que é válido, tem uma idade boa, o Gabigol merece por tudo que fez no clube, e se o clube tem esse desejo, o atleta também, ótimo. Já renovar, já fazer isso e acaba um problema. O do Bruno Henrique só está esperando esses detalhes finais ali de acerto, de data de pagamento, quando que vai pagar a luva, quando é que vai ser aquilo, quando é que vai ser isso. Pequenos detalhes, multa, quanto que vai ser, quanto não vai ser, né? Cláusulas que também se envolve além do tempo de contrato, que isso já está certo, tempo de contrato, os valores que vai receber. Então falta pouquíssimo para o clube oficialmente anunciar uma coisa que a gente já está falando aqui há muito tempo, né, Pascoal? Então o Bruno Henrique já está renovado, é só o clube anunciar. Eu fico pensando no Bruno, não só no Bruno Henrique, que agora já acertou, mas o Everton Ribeiro, nada? O Everton Ribeiro, a diretoria do Flamengo tem muita confiança do desejo dele de permanecer no clube, começou a conversar agora com os jogadores e vai oferecer um tempo de contrato não tão grande como o do Gabriel, né? Dúvida se vai até 27 ou 28, porque existe a dúvida se começaria a contar o contrato de agora ou de quando venceria, porque seria em 24, né? Então isso diminuiria o final dele em um ano. Mas o Everton Ribeiro vai ter uma proposta para permanecer por mais pelo menos uma temporada. Até quando acaba o mandato do presidente do Flamengo, né? Sim. Também tem o Rodrigo Caio, né? Que foi elogiado pelo preparador físico do Flamengo, né? Recentemente, né? Está fazendo todas as atividades, está pronto para jogar. Chegou o café lá, e agora dá, o homem tomou um café, agora vai. Então, o Rodrigo Caio já está pronto para jogar e tal. Que bom, né? Que bom, né? Porque tem alguns jogadores que assim, de maneira de analisando, tem uns caras que a gente espera que eles tenham sucesso, porque esses caras são tão boa gente, são os caras que sabem levar a situação e sabem conduzir a carreira de uma maneira tão positiva, que a gente acaba esperando que eles tenham muita sorte, né? Esse é o caso desse jogador, do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é um cara tão sensacional, um garoto tão espetacular, que a gente fica torcendo para ele, né? Teve problema, teve a lesão, teve a cirurgia, teve o problema na recuperação, teve uma infecção no joelho, teve que voltar para o hospital, teve tanta coisa que ele passou
para estar pronto agora para jogar? Puxa vida, parece que tem gente que também sentiu fisicamente o jogo contra o Vasco, né? O Bruno Henrique e o Arrascaeta parece que vão ser poupados. O Arrascaeta está voltando de lesão, né? A seleção uruguaia passou o departamento do Flamengo, o que ele fez lá, e agora é dosar. O Arrascaeta jogou a final da Copa do Brasil sem condição, o Flamengo sabe disso. Mas só para a gente voltar para as renovações de contrato, que eu quero ouvir vocês, a gente falou aqui recentemente que o Rodrigo Caio talvez não fosse um contrato a ser renovado. Sim. Eu continuo achando que não. Também mesmo com a declaração do Departamento de Preparação Física do Flamengo agora. Não, com todo carinho. O risco é muito grande. Pessoa maravilhosa que ele é, etc. e tal. Mas é um risco que o Flamengo não precisa correr, de tê-lo de novo e perdê-lo machucado. Eu acho que o Flamengo não deve ficar. A renovação do Gabigol me chama a atenção, porque ela pode ser vista por dois lados. Primeiro, o ídolo, né? Ele foi um dos primeiros a serem contratados pelo Landim na gestão e tal, e deu muito certo, arrebentou o ídolo, artilheiro, herói de Libertadores, etc. e tal. Mas ele vive agora a sua pior temporada, inclusive é banco do Tite. Sim. Então, eu achei que talvez, com tudo que ele represente nesse tempo, tenha representado nesse tempo todo, eu até achei, ou não acharia estranho, se no caso dele, você veja, o Bruno Henrique eles ficaram empurrando até agora, e esses outros todos, Everton Ribeiro, ele ainda tem mais um ano, ele teria até junho do ano que vem, pelo menos, para não deixar entrar na história dos 6 meses, para dar mais uma avaliada nele. Achei que poderia isso acontecer. Vamos empurrar esse final de ano, a gente quer... tem uma vontade do Rodolfo Landim. O Landim entende que ele, como ídolo dessa geração, merece... Porque foi um dos primeiros ele contratou logo no início, fez questão de comprar da Inter. E não duvidem se ele não entrar jogando contra o Grêmio. E aí... O Gabigol? Isso. O Tite está deixando claro que o titular dele é o Pedro, né? Mas ele pode, de repente, dar uma chance pro Gabigol agora, enfim, para mostrar que os dois podem jogar, enfim. Parece que o Cebolinha treinou também, que o Bruno Henrique não viajou, mas não treinou como poderia. Aí, no time titular, treinou o Gabigol, o Cebolinha, mas não quer dizer que até lá o jogo é amanhã, o Bruno não possa jogar. Mas voltando à renovação, não foi um ano maravilhoso do Gabigol. Chega o Tite, ele continua de reserva. O Mário Jorge colocou ele na reserva também, optou pelo Pedro, enfim. Eu não estranharia, por mais que tenha toda essa história lá, por mais que mas o Landim tem toda essa história com ele, só que tá indo embora também o Landim ano que vem, né? Pior momento dele no Flamengo, ele tem 20 gols na temporada. Claro, não é a melhor fase do Gabriel, mas assim, acho que é muito levado em conta o que ele representa para essa geração. E ele, em má fase, entrega 20 gols. E na boa fase entregou o dobro. Quando ele chegou, impressionou com 40 e tantos e tal, é por isso. Mas assim, enfim, não vou perder o Gabigol. Eu não sei, eu estou dizendo, é legal, eu entendo. Mas teria tempo, né? Não, eu entendo por tudo que ele representa e tal. Opa, vamos segurar ele aqui, ficar com o ídolo e tal. Agora, talvez pudesse, eu também não ia estranhar, vamos esperar ver se ele vai ser titular do Tite o ano que vem, se é ele ou o Pedro e tal. Eu acho que tem que renovar. Porque também, aí você pode pagar menos, né? Mas enfim, se ele fizer até 2028, será uma década de Flamengo, vai fazer muita história. Fecha aí, Pascoalzinho, falou que é difícil achar, então fez outro jogador como o Gabigol, é difícil achar. Eu faria rapidinho, acertaria. É muito difícil, com a idade dele, jogador novo ainda. 27. A maturidade vem aos 28, então ele vai jogar na plenitude no Flamengo. Perfeito, tá agindo corretamente o Flamengo. Rapaz, o Pascoal trazendo informação aí que o pessoal lá no Palmeiras tá preocupado aí com o Flamengo do Tite, hein, rapaz? Tem que ficar preocupado mesmo, já é 2 jogos e 2 vitórias. E outra, se engatar a terceira vitória amanhã na quarta-feira contra a equipe do Grêmio, aí, meu amigo, botafoguense vai ficar desesperado, o Pascoal tá certo, vira outro campeonato, né? Agora, falando em relação à data FIFA, né? Infelizmente o Flamengo deve se confirmar, deve perder esses jogadores aí, né? Deve perder o Pulgar, deve perder aí o Arrascaeta, deve perder aí também o Gerson. Acho que o Gerson dá pra dar uma pô, Diniz, não vai convocar o Gerson, né, meu velho? Agora, o Botafogo, se vai pedir a CBF que não se leve jogador do Botafogo, que não leve jogador do Flamengo também, pelo menos pra seleção brasileira.
Ah, mas aí no jogo do Botafogo, o Botafogo não tem culpa, o Flamengo tem culpa. Pô, mas no jogo do Botafogo, acabou a luz. Ah, foi culpa da Light, foi culpa do Botafogo. Pô, mas não tem um gerador pra manter a energia do estádio, né? E aí, no caso do Flamengo, independentemente dos motivos, se não vai convocar pra um, acho que não tem que convocar pra outro também, tá? E tem essa questão... Tem a questão do Landim. Ah, eu quero jogar no Maracanã. Tudo bem, tenho o direito de jogar no Maracanã, mas é melhor o quê? Jogar fora do Maracanã com De Arrascaeta, Pulgar e Gerson? Ou jogar no Maracanã sem eles? Tem isso também. Ah, mano, é culpa do Flamengo, Pedrão. Foi a Conmebol com a CBF. Mas, cara, tem que ser prático nesse momento, sabe, gente? Não, a gente prefere jogar com os caras. Ah, mas o Flamengo vai jogar fora do Maracanã. Mas joga com os caras, velho. Porque não vai ter outro papo, sabe? Já era. A Conmebol já vai, a final já vai ser lá. Não adianta recorrer. Não tem como. A CBF já até adiou, aliás, o jogo do Flamengo. E outra situação é das renovações, né? Gabigol, bem encaminhado. Ribeiro, estão conversando, mas deve renovar por mais um ano. De Arrascaeta, essa é novidade, tá, gente? Que o Zinho trouxe aí, parabéns ao Zinho, não sabia, tá? O Flamengo já pretende aumentar o período de renovação do De Arrascaeta. E também é a situação do Bruno Henrique muito bem encaminhada. O Flamengo em breve deve anunciar a renovação de contrato dele, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações de Bruno Negras.